Olá, povo. Muito tempo que eu não trago uma palavra para vocês aqui no canal, mas hoje vamos estar falando um pouco do amor de Cristo. Você pega a tua Bíblia, o livro de Atos, capítulo 6, e vamos falar um pouco acerca da escolha dos 7. Louvado seja o Senhor. Diz assim o texto, o versículo 1 do capítulo 6 de Atos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as messas. O versículo 3 assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregamos deste serviço. Então, amado, muitas das vezes a crítica ela ajuda a crescer a obra do Senhor. Nós estamos falando aqui nesse instante acerca de escolhas. Nós lemos no versículo 1 que a igreja, o evangelho está sendo divulgado ali em Jerusalém, e havia um grande crescimento. Então esses ateístas, eles começaram a murmurar contra os hebreus, murmurando porque estavam vendo que as viúvas estavam abandonadas. As viúvas não tinham mais aquela liberdade que elas tinham. O diário dela não estava sendo esquecida. E a Bíblia fala que chegou aos ouvidos dos 12. Eu estou ministrando aqui essa palavra. Antigamente não tinha, hoje, a facilidade de você pegar e compartilhar, anunciar. Mas você pode colocar o seu comentário no pé do vídeo, aí embaixo, ou você pode compartilhar se você quiser, porque nós estamos vendo que os dias atuais, no século 21, isso está acontecendo nas igrejas. Louvado seja o Senhor. Eu não estou fazendo crítica, eu estou falando é o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que esses homens que começaram a murmurar, sem querer, eles fizeram com que a obra de Deus ela crescesse. Aleluia. Porque os 12 apóstolos, quando eles souberam, vieram aos ouvidos deles, eles convocaram a igreja. Eles convocaram multidões de discípulos para que pudesse ter esse trabalho, porque o pastor, no caso, o líder, ele não tem tempo de fazer todo o trabalho sozinho. Então ele tem que dividir as tarefas. E nessa murmuração, tem Bíblia que tem tradução que fala que eram os gregos que começaram a falar. Cada tradução é diferente, a Bíblia cada vez é diferente. Aquilo, quando chega nos ouvidos dos apóstolos, serviu de um grande despertamento. Se você coloca no comentário aí, porque se não houvesse aquela murmuração, não ia ter a separação do diácono para fazer esse campo de trabalho. Então, quando eles convocaram as pessoas ali, eles fizeram: olha, vocês escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, porque a obra do Senhor ela tem que ter pessoas que estejam capacitadas para isso. Então tem um versículo aqui mais embaixo, se você olhar, que eles ficaram tão felizes com aquilo, que quando eles fizeram a separação daqueles 7 homens, apresentou os apóstolos. Aleluia.
A igreja também não trabalha sozinha. Aí eles levam até o apóstolo, os apóstolos oram por aqueles homens, colocam as mãos sobre eles e eles se enchem do Espírito Santo de Deus, através da unção da mão dos apóstolos. Não é diferente hoje. Você que é igreja, você que participa da igreja, você vê a mesma coisa. Quando separa, quando o pastor, o líder, quando ele separa um obreiro, seja diácono, seja presbítero, seja o que for, ele faz a mesma coisa. Aleluia. Ele faz a mesma coisa, ele coloca as mãos, ora e bota as mãos e a pessoa é separada diante da igreja. Assim aconteceu isso há séculos e séculos passados, no início da igreja. Aí então começou a vir a murmuração, louvado seja Deus, aleluia. Começou a vir a murmuração, as críticas, porque os apóstolos tinham dividido as tarefas. Foram sete obreiros. Mas o que se destaca mais aqui nessa palavra, se você olhar aí, você vai ver que Filipe e Estevão foram mais avante. Por que eles foram mais avante? Porque na realidade Estevão, ele estava no papel de diácono, mas ele fazia um papel de evangelista, glória a Deus, porque ele gostava de fazer a obra do Senhor. Então ele fazia o trabalho dele, cuidava das viúvas, e ele saía em campo anunciando a palavra. A pessoa cheia do Espírito de Deus, ele faz isso. Quando ele entra a palavra de Deus no coração dele, ele sente desejo de fazer a obra do Senhor. E foi isso que aconteceu com Estevão. Estevão ficou cheio da unção de Deus, os sinais começaram a se cumprir. No versículo 8, aí o texto diz que o Estevão foi o primeiro mártir. Aí então, assim, versículo 8 do capítulo 6: ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aleluia. Veja bem que eles foram cheios do Espírito, no papel de diácono, eles cuidavam do trabalho deles e depois eles saíram do campo para poder fazer a parte de evangelista. Então Filipe e Estevão foram os dois mais destacados aqui na mensagem. Quando nós, amados, recebemos o chamado de Deus, nós tem que nascer dentro de nosso coração o desejo de fazer as coisas de Deus com cuidado, glória a Deus, com carinho, com amor. Hoje nós estamos vendo aqui na face da terra, o evangelho aqui no Brasil, ele pode ser pregado na praça pública, por enquanto, a gente não sabe até quando que vai ser, mas por enquanto nós podemos chegar no meio da praça livre, pegar a Bíblia e começar a cantar um louvor, uma adoração, pregar o evangelho, anunciar as boas novas de Cristo. Isso que Estevão estava fazendo. Estevão estava pregando, pessoas sendo curadas ou sendo libertas, e em Jerusalém se espalhou toda a palavra. Se você ler o capítulo aqui, você vai ver que mais na frente vem pessoas da Ásia, de Alexandria, vem pessoas de várias sinagogas, e quando eles chegam diante de Estevão, eles começam a ver os sinais acontecer. Aleluia. Amado, Satanás, ele não quer perturbar pessoas que estão, o crente que está com o pé lá dentro e o pé lá fora. Satanás só fica revoltado com aquele crente que ora, aquele crente que busca a Deus, aquele crente que está apto à palavra do Senhor. Esse incomoda o adversário. Foi isso que aconteceu no livro de Atos, no capítulo 6. Se você pegar a tua Bíblia e abrir junto comigo, você vai ver que isso aconteceu. A Bíblia fala no versículo de número 9, diz assim: levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamados de liberto, da Ásia, Alexandria, disputavam com Estevão
e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Aleluia. Eles não resistiram, amado. Eles viram muita sabedoria. Isso não ficou por aqui. A Bíblia fala que eles ficaram tão irados. Se você pegar a tua Bíblia, eu não vou poder ler, o vídeo ficar curto. Mas se você pegar a Bíblia e acompanhar aí até o versículo 7, você vai ver que ele foi levado ao Sinédrio. Ele foi levado ali. Eles ficaram tão irados, tão revoltados contra o ensinamento de Estevão. Eles contrataram pessoas para mentir, dizendo que Estevão estava pregando e ensinando contra as leis de Moisés e contra as leis de Deus. Aleluia. Tudo chacota e armação. Mas a Bíblia fala no versículo de número 15, você vai ver aí comigo. Veja só o que aconteceu. Estevão, cheio da graça de Deus, a glória de Deus se manifestava sobre ele. Diz a Bíblia que eles olham para Estevão, e quando eles olham para Estevão, aleluia, eles vê lá, olha, então todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos dele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia. Amado, é sério. Se você quiser tomar a decisão para Cristo e fazer a obra do Senhor, o adversário vai se levantar, mas a vitória vem. Sabe por quê? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Veja bem, no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34. Olha só como é que Estevão estava apto àquilo que ele ouviu. Aleluia. Para ter esse nome honrado pelo Senhor, você precisa fazer isso aqui. Olha, o versículo 34 do capítulo 8 de Marcos. E chamando assim a multidão com os discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. O versículo do capítulo 8: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Aleluia. Amado, vale a pena. Estevão, quando ele ouviu essa palavra, ele abraçou. Eu creio que na hora que Estevão estava ali, apregoando, sendo trazido palavras para aborrecer e entristecer com pessoas que foram contratadas para mentir contra ele, ele exaltava e glorificava o Rei Jesus. Vou encerrar já. A Bíblia fala que naqueles dias, aquela perseguição foi tão grande que eles tentaram de todos os meios parar Estevão, mas a Bíblia fala que não pode parar a boca do boi que debulha. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Mas na frente você vai encontrar aí que eles, vendo a sabedoria de Estevão, eles começaram a apedrejar, e apedrejando apedrejando ele glorificou o Senhor, ele levantou os olhos para o céu, e a glória de Deus se manifestou na vida dele. E sabe quem estava lá? Saulo. Aleluia. Vê esse capítulo 7 aí, você vai ver lá no finalzinho, você vai ver que Saulo estava lá
presenciou toda aquela trama e as vestes de Estevão foi retirado e colocado nos pés de Saulo. Que Deus possa, através dessa palavra, falar no seu coração. Quando esse vídeo for publicado, eu possa encontrar várias pessoas que possam glorificar e exaltar o Rei, porque Jesus está voltando. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.